As pessoas sempre me pedem para indicar uma Bíblia que tenha uma tradução que seja mais próxima do texto original. Então, no vídeo de hoje eu estarei mostrando algumas Bíblias que eu utilizo e indico. A primeira Bíblia que eu indico é a Bíblia de Jerusalém. Esta Bíblia possui este nome porque ela surgiu em Jerusalém, sob a direção da École Biblique de Jerusalém, que é um estabelecimento acadêmico francês em Jerusalém, especializado em arqueologia e exegese bíblica. Esta Bíblia possui uma tradução técnica, ou seja, uma tradução especializada, realizada por linguistas profissionais que possuem muita precisão nas terminologias, tanto do hebraico quanto do grego. Ela também possui muitas notas e referências marginais. No Brasil, esta Bíblia é produzida pela editora Paulus. A segunda dica é a Bíblia TEB, que possui uma tradução ecumênica. O projeto foi lançado pelos padres dominicanos da Escola Bíblica e Arqueológica Francesa de Jerusalém, que asseguravam a revisão da Bíblia de Jerusalém. Esta obra também possui diversas notas e os livros deuterocanônicos. Além disto, esta obra possui duas traduções do livro de Esther, uma que tem como base o texto hebraico e a outra que tem como base o texto grego, que acaba tendo semelhanças e diferenças. A terceira dica é a Bíblia hebraica da editora Sefer, que possui apenas o que se conhece como o Antigo Testamento. Esta aqui é uma versão antiga, agora eles vendem um modelo que acompanha o hebraico, porém a tradução é a mesma. A quarta dica é a Bíblia judaica completa, que possui tanto a Bíblia hebraica como o Novo Testamento. Estas duas Bíblias eu não indico pela tradução, mas sim para quem gosta de ler os nomes dos personagens com a pronúncia do texto massorético, pois essas duas versões transliteram os nomes diretamente do hebraico. Agora, apesar dessas duas obras possuírem uma boa tradução, elas infelizmente possuem acréscimos que são adicionados pelos tradutores. Por exemplo, em Gênesis capítulo 14 e versículo 20, basicamente todas as traduções, seja ela cristã ou judaica, acabam enfiando o nome de Abrão sem que ele esteja no texto original. Geralmente temos a seguinte tradução: E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Porém, no texto original nós não temos o nome de Abrão. Se você não tem o nome de Abrão, você pode ter uma outra leitura do texto, ou seja, o tradutor não tem o direito de induzir a uma leitura determinada. Então, se você não lê hebraico e deseja um texto mais literal, uma boa alternativa é o Antigo Testamento interlinear. Nesta obra não tem como o tradutor acrescentar palavras, pelo menos no que diz respeito ao texto central, porque aqui você tem o termo hebraico e embaixo a tradução. Ainda que você não leia hebraico, você tem as palavras em português de uma forma interlinear e com uma tradução literal do hebraico. Por exemplo, em Gênesis capítulo 14 e versículo 20, o nome de Abrão não está no texto hebraico, sendo assim o nome dele não aparece na tradução. Apesar desta obra buscar uma literalidade, infelizmente ainda existem dificuldades textuais e palavras que são de difícil tradução. Porém, isso é abordado no início desta obra. Então, se você procura uma tradução barata e de boa qualidade, eu indico estas duas obras. Já para quem gosta de ler os nomes transliterados diretamente do hebraico, eu indico estas duas. E para quem quer uma tradução mais literal, eu indico esta obra que faz parte de uma coleção de 5 volumes. O link de todas essas obras estarão na descrição e também no primeiro comentário fixado.